Está reunido o Conselho Consultivo. Hoje vamos falar da recapitalização da banca, mas não só. São convidados desta edição Homero Coutinho, Luís, tudo bom? E também Pierre de Bordeaux. Agradeço aos três a vossa presença. Homero Coutinho, começo exatamente por falar desta questão da banca. Ontem o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, falou do alargamento do prazo para a recapitalização. A passagem em mais 2 anos, de 3 para 5, parece-lhe uma boa notícia para a banca? Sim, é uma boa notícia e é uma notícia que vem de encontro às reivindicações dos próprios bancos, da Associação Portuguesa de Bancos. Inclusivamente penso que tem algum consenso político, porque o próprio Partido Socialista, no debate da especialidade que houve parlamentar, pela voz de Basílio Horta, também veiculou a mesma opinião. Penso que nas circunstâncias em que o país se encontra e o mais provável é que nos próximos anos as coisas não melhorem tão significativamente, parece-me razoável que haja uma extensão do prazo e não sei mesmo se ficará por aí, porque já se falou algumas vezes da possibilidade dos 5 poderem ser 7. E dependendo, obviamente, das circunstâncias. Mas tal como se daqui a 3 ou 4 ou 5 anos estivermos em circunstâncias similares àquelas que estamos hoje, não é expectável que os bancos tenham condições para poder liquidar ao Estado esses empréstimos. Aliás, há muitos países na Europa em que as intervenções foram feitas em 2008 e que já passaram 3 anos e nada aconteceu, e alguns deles, por exemplo, o exemplo mais flagrante é do RPS, não se vislumbra quando é que esse valor irá ser liquidado e, portanto... As circunstâncias hoje são bem mais adversas do que eram na altura em que foi feita essa intervenção. Do que eram na altura. Quer dizer, a situação do banco hoje não é tão grave quanto era na altura, porque na altura foi necessária aquela intervenção, mas as circunstâncias de mercado não facilitam que se vá ao mercado substituir acionistas e, portanto, isso é que é a grande dificuldade. Portanto, eu acho que é uma alteração no bom sentido, não sei se haverá mais, mas essa parece-me uma alteração necessária. Luís, tudo bom? Comentário lhe merece este anúncio? Eu concordo com o que diz o Homero. É uma boa notícia para os bancos, mas há um aspecto que valia a pena realçar. Primeiro, não há desenvolvimento económico sem o sistema financeiro a funcionar e, portanto, sem o sistema financeiro com liquidez. E nós, às vezes, temos tendência para nos esquecermos disso. E, portanto, a recapitalização da banca é qualquer coisa que é muito importante e muito urgente para a economia real. A segunda nota é que esta necessidade da extensão do prazo para que os bancos possam ir ao mercado e novos acionistas possam vir a substituir o Estado, digamos, nesta operação de recapitalização, prova que, contrariamente a alguma voz popular de que os bancos ganham imenso dinheiro, os banqueiros estão riquíssimos, estamos a desviar recursos da economia real para a economia financeira e para os bancos, não é verdadeiro. E é perigoso este caminho. Porque se fosse verdadeiro, os bancos não tinham problema nenhum nos aumentos de capital, portanto, haveriam, digamos, um fluxo de interessados, digamos, em subscrever novas ações dos bancos. E não é verdade. Os bancos têm, mesmo os resultados, quando olhamos para o resultado dos bancos, nós temos que ter a noção de que alguns deles não incorporam devidamente as provisões que deviam incorporar. E, portanto, volto a dizer isto, eu acho que é uma boa notícia, e era preciso fazer alguma pedagogia em relação à importância dos bancos, ao que está acontecendo no sistema bancário, e que, de facto, a economia real depende muito do sistema bancário. Aliás, quando olhamos para aquilo que são os maiores pedidos por parte dos empresários portugueses, ou por estes dias, é de facto, por um lado, uma menor intervenção do Estado, ou pelo menos não dificultar tanto a ação dos empresários, mas sobretudo haver dinheiro para a atividade. Algumas das empresas têm atividade corrente que existe, nomeadamente ao nível das exportações, e que esse óleo da economia tem faltado para olear. Há situações muito preocupantes na economia real e nas empresas. Há empresas com encomendas e que não têm financiamento, algumas delas, para adquirir matérias-primas para responder a essa produção.
E os bancos não os financiam, não é porque desconfiam, não é porque não têm crédito, não é porque eles não têm, digamos, todos os rácios económico-financeiros adequados, não os financiam porque não têm liquidez, não têm dinheiro. Há, de facto, uma desaceleração do crédito que é muito preocupante para a economia real. E, portanto, nós temos que olhar, eu julgo que esta pedagogia é muito importante, nós temos que olhar para as instituições que fazem parte do nosso sistema económico-financeiro com cuidado. E os bancos são unidades muito sensíveis do sistema. Quando olhamos para esta questão que o Luís de Todo Bom falava, se analisarmos a rentabilidade dos bancos relativamente aos capitais que lá estão investidos, aquilo que genericamente se designa return on equity, vemos que estamos a falar de taxas extraordinariamente baixas, com retornos muito baixos, muito pouco interessantes, diria eu, para ativos com risco. Esta ideia de que, de facto, os bancos são máquinas de fazer dinheiro não é bem assim. Não, não é bem assim. De facto, eu acho que muitas vezes é complicado de discordar ou de concordar. O que acabaram de dizer os dois aqui, o Amer e o Luís, são para mim pontos absolutamente fundamentais. Eu acho que nós devemos, numa fase tão crítica de que estamos a passar, ser capaz de sair dos papões habituais. E, de facto, hoje, a banca é uma ferramenta fundamental para financiar a economia. Hoje, a banca é uma atividade em risco que nós estamos a falar da recapitalização da banca, mas não podemos esquecer, isto está baseado num ciclo completamente vicioso hoje. Por que a banca está descapitalizada? Está descapitalizada porque a banca está a suportar dívidas de países como Portugal, como Itália, como França. Então, o Estado vai pôr dinheiro, mas o Estado vai buscar os mercados, tem que se financiar para pôr dinheiro. De facto, estamos aqui numa situação de uma complexidade grande. E não vale a pena aqui hoje de atacar a banca deve ser ajudada, eu acho que até esta medida é o mínimo que se pode fazer. É o mínimo. Felizmente está a cair e muito bem, e não só acontece em Portugal, mas é o mínimo. Que, de facto, se a banca não tem capacidade, efetivamente, no país onde as empresas são muito descapitalizadas, que, de facto, não é, aqui é uma dificuldade acrescida neste país, é que as empresas são muito descapitalizadas. Então, de facto, estamos aqui a risco de ter uma recessão ainda mais profunda e espero que o alargamento do prazo, espero que a forma de recapitalizar os bancos vai ser aqui conseguida, senão corremos grandes riscos para o próximo ano. Amer Coutinho, quando olhamos para os vários problemas que a banca está a atravessar, um deles tem que ver com a dívida soberana que foram comprando. Há meio dúzia de anos, comprar dívida soberana era um ativo sem risco, era assim que era entendido. As regras foram mudando. Há outras regras que foram mudando relativamente quando Basileia II estipulou um conjunto de regras para a gestão bancária, para aquilo que era a necessidade da gestão dos ativos. Era 1, 2 ou 3 anos depois mudou. Como é que se consegue gerir um banco em que, quando 2 ou 3 anos depois, grande parte das regras estão completamente mudadas, e nomeadamente ao nível da gestão do risco? Pois, é preciso ir ajustando. Quer dizer, o Basileia II veio introduzir a ponderação do risco, ou seja, o crédito dado a diferentes entidades tem naturalmente riscos diferentes, e obrigar os bancos a ter modelos de avaliação e de análise e que considerassem isso no fundo, o risco de default das diferentes entidades, incorporasse isso nas suas previsões e nos seus requisitos de capital. Esta questão agora que veio, e aliás é recente, isto é uma determinação da EBA, da Associação Bancária Europeia, ou da Entidade Bancária Europeia, em que vem dizer que os ativos soberanos têm que ser também feitos mark-to-market desses ativos, que essa sim é que é uma novidade, isso não está em Basileia sequer, e é uma coisa que é uma novidade, e é isso que penaliza fortemente os bancos. Em Portugal vai afetar apenas os 4 principais bancos, e que para isso há um critério que até junho têm que cumprir os tais 9%, que são diferentes dos tais 9% de cá, que depois vão ser 10%. Portanto, isto de facto é muito complicado para os bancos, sobretudo para em alguns países, e no caso do nosso isso foi por demais evidente, que durante um período que eu diria, situaria desde que nós, andando para trás, no momento que nós pedimos ajuda e andarmos para trás cerca de 12 meses,
esses últimos 12 meses assistimos a uma resistência feroz por parte do anterior Primeiro-Ministro e do Governo em funções de não querer pedir ajuda externa, e aquilo que se assistiu foi uma pressão enorme sobre os bancos e sobre todas as instituições públicas, desde os fundos de pensões, a Segurança Social, etc., para que comprassem dívida pública portuguesa e dessa maneira conseguíssemos empurrar com a barriga, como se diz na gíria, um problema que era por demais evidente. É evidente que poder-se-á criticar que os bancos não deviam ter feito isto, em alguma medida, provavelmente, se calhar deviam ter resistido mais do que aquilo que resistiram, mas a verdade é que as regras da altura eram outras e também os juros que essa dívida estava a pagar eram juros bastante interessantes. Portanto, é complicado, respondendo à sua pergunta, gerir assim, mas é o que temos e agora não há volta a dar, quer dizer, agora não pode ser de outra maneira. Esperemos é que os países, apesar de tudo, consigam, porque pior do que fazer mark-to-market é perder dinheiro ou melhor, é não receber e haver um default efetivo, coisa que com a Grécia já esteve bem em cima da mesa. Eu não sei ainda como é que acabou o assunto da participação dos privados, porque deixou de se falar no assunto, e agora na última cimeira disse que isso não se vai repetir. Portanto, eu não sei se aquela situação se vai, de facto, permanecer ou não. Colocar em cima da mesa. Luís, tudo bom? Ontem Vítor Gaspar falava também de que a Caixa Geral de Depósitos não vai recorrer a esta linha de recapitalização. O Estado, como acionista, vai, digamos, prestar, digamos, o apoio necessário em termos de aumento de capital, se caso for necessário. Não há aqui uma, digamos, uma postura diferente de penalização da concorrência, porque o Estado, ao ser acionista da Caixa, acaba por ter um comportamento legítimo como acionista, mas ainda assim diferenciado relativamente a outras instituições que estão no mercado. Eu não sei se não vai recorrer à linha, é a mesma coisa, vale ver. O problema da Caixa... A questão aqui tem que ver, obviamente, com os custos de utilização da linha ou com o aumento de capital que é feito pelo acionista Estado. Exatamente, a única diferença... E os custos são diferentes. A única diferença é essa. Bom, está bem, mas o acionista Estado também, eventualmente, abdicará de dividendos que os acionistas privados também não abdicam. Eu não vejo nenhuma diferença em relação a isso. Aí é um problema de jogo de palavras. É evidente que a Caixa Geral de Depósitos, enquanto for 100% portuguesa, vamos ver durante quanto tempo é que nós vamos conseguir manter a Caixa Geral de Depósitos como um banco público, porque eu não vejo nenhuma maneira de reduzir a dívida de uma forma sustentada, a não ser vendendo ativos. E depois da EDP e da REN, o ativo que aí está, e que vale algum dinheiro, porque TAP, etc., não vale nada. Portanto, depois vamos ter a Caixa Geral de Depósitos, é a minha opinião. Bom, mas voltando, portanto, não vejo que isso seja uma grande diferença em relação, digamos, ao que se passa com os privados, e não vejo que altere as regras de concorrência. Aliás, a Caixa, honra-lhe seja feita. Como banco público, tem-se portado como tem respeitado as regras da concorrência em geral. Deixe-me só dizer uma coisa em relação à dívida soberana e ao problema do risco da dívida soberana. E Basileia não considerava o risco da dívida soberana nos países das chamadas zonas estabilizadas, nomeadamente da zona europeia, porque já considerava e já obrigava a introduzir isso nos rácios de solvabilidade da banca, a compra de dívida soberana de países que estavam fora deste mundo. Não é? Eu lembro-me que um dos bancos portugueses, que não revelarei o nome porque não interessa, e que tinha alguma exposição, digamos, a dívida angolana, era considerado na altura de imenso risco, como agora a dívida angolana praticamente não tem risco comparada com a dívida grega. Aliás, o mundo é muito curioso, como aliás a dívida da América Latina, bancos que durante algum tempo apostaram em dívida brasileira, tinham que provisionar, digamos assim... Era um ativo de alto risco. Era um ativo de alto risco. Ora bem, isso era fora de outro não era nosso. Está bem, mas vão lá ver, quando a dívida dos países da zona euro, nomeadamente da Grécia e a nossa própria dívida, começa a atingir níveis de remuneração de 7, 8, 9%, alguma vez isto é um ativo sem risco. Aliás, eu costumo dizer que nós vamos ter um problema em finanças agora, que é ensinar os nossos alunos, na aplicação do CAPM, do Capital Asset Pricing Model, qual é a referência do ativo sem risco.
Porque os títulos do Tesouro, que era normalmente, digamos, o que era a referência utilizada em todas as universidades, o título do Tesouro, neste momento, português, tem imenso risco. E não podemos fazer a aplicação de títulos do Tesouro alemães. Portanto, há aqui uma nova realidade na banca. O Tesouro norte-americano arrisca-se a perder o triplo A. E o americano também, e o francês, etc. Portanto, há aqui uma nova, como dizia Homero, há novos desafios de gestão da banca, que também têm a ver com isso. Aliás, quando os banqueiros dizem que nós temos neste momento, nós banqueiros estamos a gerir fundos alheios. É preciso ver que os bancos gerem fundos alheios, dos fundos, não só dos seus acionistas, como dos seus depositantes. E não temos ativos sem risco. Para fazer um portfólio de risco diversificado, isto é um novo desafio, de facto, para a banca. E é por isso que eu digo que nós temos de tratar, novamente, o sistema bancário com imenso cuidado. É uma flor de estufa para ser tratado com cuidado. Mas também não falava da questão mais académica, da perspectiva mais académica deste problema. Não se criou ao longo das últimas décadas quase uma sensação de que a maior parte dos ativos não tinha risco? Porque até no caso das ações de commodities, muitas vezes ouvia dizer que asseguravam um rendimento constante ao longo dos anos. Falando nessa perspectiva das próprias ações, o que é que não se diria de outros ativos? Não, aliás, havia as quase obrigações. Repare, por exemplo, as ações das utilities, a REN, por exemplo, as ações da REN, dizia-se que era uma quase obrigação. Bom, algumas delas que estão, como dizia ontem o Governador do Banco de Portugal, que capturaram rendas e, portanto, ainda se movimentam em zonas de risco baixo. Agora, de facto, o problema é que entre o risco baixo e o ativo sem risco, como era definido em termos dos modelos académicos, existe uma diferença. E há aqui um novo paradigma, há aqui uma nova realidade com a qual nós temos que conviver, e o sistema bancário também não estava preparado para esta nova realidade. Também foi apanhado de surpresa. Aliás, nós ouvimos declarações de responsáveis bancários que têm a ver com isso, com esta impreparação para esta nova realidade. As empresas também não. Mas este sistema, que é um sistema frágil, vai reencontrar o seu equilíbrio. E nós temos é que o ajudar a encontrar o reequilíbrio, não o contrário. A questão é saber quando é que vai encontrar esse reequilíbrio. 10 anos, daqui por 10 anos. Pierre de Bourredin. Não sei se eu não ouvi 30 um bocado, mas... Pierre de Bourredin, esta semana o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho referiu que podemos atingir um déficit bem melhor do que aquele que estava previsto, de 5,9%, atingirmos 4,5%, há aqui uma folga de 3 mil milhões, e que esse dinheiro podia ser destinado a pagar dívidas do Estado, o que significa, dito de outro modo, que poderá ser injetado na economia. Parece que este anúncio é positivo? Não, este anúncio é muito positivo, porque, em primeiro lugar, o Estado, como mau pagador, tem uma dívida de 5 bis hoje. 5 bi que podia estar na economia. E o que é um pagamento atrasado no Estado, na sua definição, é um pagamento além dos 90 dias. Há 5 bis que hoje não estão pagas às empresas, não são pagas o tecido económico, além deste prazo de 90 dias. Isto é extraordinariamente preocupante. E, efetivamente, utilizar esta folga, houve aqui um debate há um mês sobre a tal almofada, a dizer, cuidado, devemos aqui permitir às pessoas de não tirar do subsídio, vamos só tirar um. Bom, eu acho que é muito mais útil, mais uma vez, na onda do que estava a dizer o Luís, é muito mais útil injetar este dinheiro na economia, que de facto isto é dinheiro que não é pedido à banca, isto é extraordinariamente saudável. Eu acho que é efetivamente, num momento deste, uma excelente iniciativa. Uma excelente iniciativa, excelente notícia, e isto pode ser efetivamente muito útil a curto prazo, para ajudar aqui a passar o momento que estamos a passar. E mais uma vez, eu acho que a medida é boa. E também eu fiquei muito contente de ver que o governo é capaz de tomar este tipo de medida, que afinal resistiu à tentação. Não, vou ser menos penalizante para as pessoas. Não, eu acho que o governo está fiel aqui ao seu rumo, em primeiro lugar. Continuo aqui a não ouvir aqui intervenções muito parasitas, a dizer, cuidado, vamos já sair do nosso caminho, não. E pense a injetar dinheiro na economia, e isto vai nos ajudar, senão... Homero Coutinho, o que é que acha deste anúncio que foi feito? Não, eu já agora vou ter que insistir numa coisa que me é muito querida. É quando ouço falar aí alguns políticos em particular, mas enfim, outras pessoas e analistas, que há folga, eu não percebo do que é que eles estão a falar.
porque, aliás, ontem no e-mail que me mandaram sobre os temas de hoje, eu respondi que o termo está mal dito, que não há folga. E não há folga porquê? Porque um país que está numa zona euro, que tem obrigações, por exemplo, de não ter um déficit superior a 3%, quando apresenta um déficit de 4,5%, com medidas extraordinárias que contemplam pelo menos 3% do PIB, significa que deveríamos estar entre 7,5% e 8%. Portanto, nem com 4,5%, nem com 7,5% ou 8% estaríamos a cumprir coisa nenhuma. Portanto, nesse sentido, folga não existe. Portanto, falar em folga é uma terminologia desadequada que convém tirar do nosso léxico e que não faz sentido. Mais grave ainda, é que este dinheiro é dinheiro de outras pessoas, não é nosso, não é dos portugueses, é de uns pensionistas. Não é criança riqueza nova. Exatamente, mas que corresponde exatamente às pensões que vamos ter que pagar a determinadas pessoas. Nós embolsamos o dinheiro hoje, isso é a mesma coisa que isso significa encargos no futuro. E encargos no futuro. E, portanto, esse dinheiro tem que ser preservado e guardado e cuidado de forma muito criteriosa. E, portanto, aqueles que vêm dizer de forma facilitista que não era preciso pedir tanta austeridade, porque afinal tínhamos 3 mil milhões ou 6 mil milhões que sobram, quer dizer, isso das duas uma, ou é irresponsabilidade ou má-fé, ou então é desonestidade intelectual, como disse no outro dia o Governador a um deputado, com alguma propriedade, porque de facto não há outra leitura. Luís, tudo bom? No último minuto que nos resta, qual é a sua opinião sobre esta questão? É exatamente a mesma. Aquele dinheiro não pertence ao Estado, e não pertence aos cidadãos em geral e, portanto, pertence a uns pensionistas. Se o Estado o aplicar diminuindo a sua dívida, é uma boa aplicação, porque, teoricamente, vamos lá ver, o Estado tem que garantir, como tem compromissos futuros, tem que garantir a aplicação daquele dinheiro. Se o aplicar na economia real, pagando o que deve, deixando de pagar, portanto, os juros que pagaria, não assumindo o pagamento imediato e relançando liquidez da economia, que permita aumentar, digamos, a produção, as vendas e, por essa via, aumentar os impostos e aumentar as receitas do Estado. É uma belíssima medida. Mas é esse que deve ser feito. Luís, tudo bom? Pierre da Borda, Homero Coutinho. Foi um prazer contar com a vossa presença neste Conselho Consultivo. Analisámos os temas que estão em cima da mesa por estes dias.